Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juristoca. E hoje nós iremos debater aqui um assunto tão importante que é a questão do assédio no seu local de trabalho, o assédio ao trabalhador. E nós recebemos aqui hoje no estúdio o Dr. Eric Lima e recebemos uma visita interestadual lá do Goiás, o Dr. Sebastião. Por deferência, Dr. Sebastião, queremos que o senhor se apresente primeiro. Boa tarde a todos, olá a todos. Meu nome é Sebastião Neto, sou advogado aqui na cidade de Jataí, interior de Goiás, e sou especialista em direito do trabalho. Conheci o Dr. Eric aí por meio de alguns trabalhos em conjunto e a gente virou parceiro e também sócio, e estou à disposição aí para poder explicar um pouco, trazer um pouco do que eu puder explicar e de forma simples, que todos possam compreender sobre o assédio no ambiente de trabalho. Então, estou aí à disposição de todos para poder sanar qualquer dúvida. Obrigado. Dr. Eric. Obrigado mais uma vez, por estar aqui. Como o Dr. Sebastião falou, eu também sou advogado trabalhista, tenho especialização pela UFT e estamos aí nessa jornada para fazer com que essa relação entre empregador e empregado seja uma relação sem problemas posteriores, que essa relação traga benefícios para ambas as partes. Estamos aqui mais uma vez à disposição para esclarecer, bater papo, tirar dúvida, desmistificar esse mundo jurídico para que todos possam entender e saber dos seus direitos e também dos deveres, Dr. Eric e Dr. Sebastião, já começo perguntando para os senhores o seguinte: qual a importância de um regulamento interno dentro de uma empresa para evitar situações de assédio, que a gente sabe que é um assunto que se debate tem pouco tempo, mas infelizmente é uma prática arcaica, uma prática muito antiga, em que muitas pessoas têm essa mentalidade que por ser o chefe, por ser o patrão, ela pode fazer alguma coisa com qualquer funcionário, quando na verdade isso não é a realidade dos fatos, Dr. Erickson e Dr. Sebastião, o regulamento interno, ele sempre existiu, Antigamente era tácito, então vocês combinavam, o trabalhador e o empregador combinavam aquelas regras, e esperava-se o cumprimento. E aí, como tudo no mundo evolui, nós chegamos num ponto que precisou existir uma lei, para regulamentar a necessidade de documentar isso. Então, o que é um regulamento interno? A empresa, fazendo por valer o seu poder diretivo, ela vai estabelecer as regras de comportamento que se espera do empregado dentro do ambiente de trabalho. Então lá vai ter a forma que ele vai ser admitido, a forma que vai ser tratado a relação interna, questão de custos, benefícios, dispensas, possibilidade de advertência, suspensão, e aí agora com essa nova lei, também como será tratado os casos de assédio moral, sexual, dentro do âmbito empregatício, lembrando que o regulamento interno, no caso de assédio, ele não anula, as ações criminais e outras. Ela é uma regra que se aplica entre as duas partes, entre aquela empresa e os funcionários daquela empresa. Então é muito importante que a empresa tenha esse regulamento interno bem definido, com as regras bem estabelecidas, e que isso chegue ao conhecimento dos empregados. Porque de nada adianta você fazer um regulamento interno bonito, muito bem estruturado, mas o pessoal que precisa conhecer não conhece. Então é importante que se apresente esse regulamento, faça treinamentos, disponibilize esse regulamento interno para que o empregado também saiba onde ele está, como vai funcionar essa relação de emprego. Doutor Sebastião, você quer complementar? Fazer um adendo, sim. É muito importante, a gente que advoga, doutor Eric, a gente acompanha a jurisprudência dos tribunais, e a gente vê que todo dia, todo santo dia, é publicada decisão condenando ou afirmando a condenação do empregador pagar uma indenização para um funcionário. Isso é comum, está virando comum. Essa semana mesmo, acho que eu lembro de cabeça, foi o funcionário apelidando o outro de apelidos pejorativos, sectarismo no ambiente de trabalho, então preconceito no ambiente de trabalho. E acontece o seguinte: o empregador, muitas das vezes, ele não tem nem tempo de poder gerenciar tudo, de poder conversar com o seu poder, que ele tem esse poder, criar normas internas dentro do regulamento. Ele vai estabelecer o que pode e o que não pode.
E se for feito o que não pode, vai ser punido. Já vai descrever lá quais vão ser as penalidades, advertência, suspensão, justa causa, ou mesmo as situações que já vai haver uma justa causa de imediato. Isso tudo tem que ficar documentado. Quando o empregador ele passa a ter um regulamento interno, cria e implementa na sua empresa, ele tem mais segurança. Porque qualquer dúvida que surge do RH, muitas vezes não tem necessidade do RH ficar consultando, pesquisando o que aconteceu. É só ir no regulamento interno e identificar o que tem que ser feito naquela conduta. Por quê? Porque o empregador ele é responsável pelo preposto. Se o funcionário agride o outro fisicamente, verbalmente, se o funcionário humilha o outro, se o funcionário apelida o outro, se o funcionário assedia o outro, quem vai ser responsabilizado via de regra é o empregador. Porque em todos os casos, quase sempre ele tem ciência. E muitas vezes ele não pode ficar inerte, ele tem que tomar uma medida. E a melhor medida é prevenir. Então, com o regulamento interno, ele já cria o que vai ser permitido e não permitido, o que não vai ser tolerado, e diante disso ele tem segurança jurídica. Até mesmo porque a gente tem que levar em consideração, juridicamente dizendo, que quando se é aplicada uma pena, há dois motivos para essa pena, que é o caráter pedagógico e punitivo. O pedagógico é poder ensinar aquela pessoa a não reiterar essa conduta. Já o punitivo é pela punição. Então, muitas vezes, a empresa que prova que tem um regulamento interno, o valor da indenização ele tende a ser diminuído. Por quê? Porque ela não vai ter mais aquela pena no sentido, a pena no sentido pedagógico, só se punir. Então, isso é bem visto pelos juízes, pelos desembargadores, quando a empresa tem já isso na sua empresa implementado. Então, é uma vantagem, não só por poder reduzir o passivo trabalhista, mas também por conta da marca, do nome da empresa. A empresa que hoje ela é bem vista porque ela cuida dos seus funcionários, além de aumentar a produtividade, ela tem mais visão, mais campo de visão, mais bem vista e quista pelos consumidores. Então, é vantagem para todos, para o funcionário, vai ter segurança, e para o empregador também. Doutores, quais as ferramentas que o empresário, a empresa, pode usar para coibir e para prevenir que uma situação como essa aconteça? Basicamente, né, dentro do escopo, digamos assim, do regulamento interno, é interessante que a empresa também tenha um comitê de ética, né, que a gente chama comitê de ética, porque eles vão avaliar, né, se aquelas condutas que feriram o regulamento interno, elas se enquadram, né, em assédio moral, sexual, enfim. E aí a gente pode até ir mais longe, né, um canal de denúncia, né, bem estruturado, de uma empresa terceirizada, né? Por que uma empresa terceirizada? Porque a própria norma diz que tem que ser garantido, né, a denúncia anônima. Né? Então daí já entra na questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Então, assim, a melhor ferramenta, ao nosso ver, além, claro, da implantação do regulamento interno, é um canal de denúncias. Né? Então, esse canal de denúncias ele vai ser disponibilizado para os empregados. Os empregados terão acesso a esse portal de denúncia de forma anônima. Ele vai registrar a situação, que seja assédio moral, assédio sexual, e algumas empresas até denúncia de fraude, questão de compliance, utilização de equipamentos da empresa para assuntos pessoais, desvio de finalidade, enfim, a empresa ela pode usar o canal de denúncia como ela preferir. Né? E a partir desse momento, a empresa, junto com o comitê de ética ou com a diretoria, a administração, ela vai investigar. Né? E, claro, chegar às questões de punição, que a própria lei, né, a última lei agora, a lei 14.453, se não me falha a memória, ela fala sobre isso, que não basta você ter um canal de denúncia, você ter a previsão no regulamento interno, você tem que dar retorno para aquele que reclamou. Então ele faz a denúncia e ele vai acompanhar. Não é um assédio. O comitê de ética tem que ir lá no canal de denúncia e dar a resposta para o trabalhador. Falar, olha, você denunciou, a gente verificou, fizemos todas as investigações, no entanto ela não se enquadra ou não se tem evidência. E o contrário também acontece. Não, realmente aconteceu o assédio e o que a empresa tomou de decisão foi isso, demitiu, chamou atenção, advertiu, entendeu? Então nós vemos hoje que o regulamento interno ele é um grande aliado, né, para você iniciar esse processo cultural, mas não é o único. Um canal de denúncias bem estruturado, um canal fácil, né, que a pessoa pode acessar pelo computador, pelo celular, fazer a denúncia de forma anônima, ele é um aliado enorme para a empresa. Doutores, o nosso primeiro bloco já está chegando ao fim, né? Quando a conversa é boa, a gente sempre fala isso, é rápido, né? Rapidamente a gente consegue alcançar esse tempo. Mas, como de costume, eu já faço uma pergunta
né, para que os senhores vão pensando enquanto a gente tem um intervalo comercial. E a pergunta é mesmo para que o doutor Sebastião, né, retorne respondendo para a gente, que é a seguinte: como a empresa deve tratar os possíveis casos, né, de assédio moral lá dentro da empresa, ou ocasionado por algum funcionário mesmo, ou até mesmo pelo próprio gerente ou patrão? Não saia daí, essa resposta é muito importante, a gente vai dar logo após o intervalo comercial. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos com o nosso Juristock e hoje com uma presença de outro estado, um colega, né, doutor Sebastião, lá do nosso querido estado do Goiás. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, doutor, pela sua disponibilidade. E no último bloco a gente terminou perguntando quando acontecem esses casos, né? E aí, o que fazer de fato, né? Ou como a empresa deve tratar, como a empresa deve regular esse tipo de questão? Então, como bem falado do Dr. Eric na parte anterior, deve haver o anonimato. E vamos lá, por que tem que haver o anonimato? Para que essa pessoa não seja perseguida depois de que fez uma denúncia. Então, a empresa, o nosso entendimento é de que deve contratar uma empresa terceirizada que contém ali um corpo que vai avaliar se teve ou não assédio. E constatar que teve um assédio, vai ter que haver punição. Se foi uma primeira conduta, se foi, vamos dizer, a gente vê isso, já teve decisões onde um tipo de fala é mal interpretada pelo funcionário e ela é isolada, não pode ser considerada assédio. O assédio tem que ser de forma praticada reiteradamente. Então a gente tem que analisar juridicamente isso. Daí a importância de ser uma empresa terceirizada que presta serviço, que vai conseguir fazer essa análise. Essa empresa terceirizada também, ela pode ter um comitê para fazer essa avaliação. Por que a importância de ser uma empresa terceirizada que vai avaliar isso? Para até não haver ali uma contaminação, uma parcialidade. Muitas vezes, se alguém da empresa for avaliar isso, ele pode não dar o devido grau de responsabilidade que pelo ato cometido pelo o assediador. Então tem que ficar claro. O que deve ser feito é punido de acordo com a conduta e avaliada a conduta. E o advogado vai poder saber, após voltar ao retorno da empresa, o que deve fazer. Ou mesmo a empresa pode, dependendo se tiver competência para isso, informar, nesse caso aqui tem que suspender, nesse caso advertir. Nesse caso, é uma empresa que tem mais de uma filial, tirar esse gerente de perto do funcionário. Também a casa a gente sabe que existe o assédio ascendente, de baixo para cima. Então a gente tem que também tirar o funcionário de perto dessa pessoa. Então o ideal é punir de acordo com o ato. E só vai ser possível averiguar o ato por meio de um canal que preserve o anonimato para saber e poder investigar o que está acontecendo. Daí a importância de ter essa empresa para que ela possa pegar o fio do novelo ali, saber o que aconteceu, qual é o desdobramento, o que está acontecendo, o que foi causado, e fazer uma espécie de dossiê, de documento, para entregar para o empresário, para o empregador e falar: na sua empresa, fulano foi denunciado por fazer isso, isso, isso e isso. A conduta que vai ficar, afinal de contas, quem vai tomar vai ser o empregador. Mas tem que se orientar de deve haver o rigor da lei. Por quê? Porque se ele for conivente com a situação, ele vai ser muito mais prejudicado. Ele vai perder um pouco da sua imagem para a sociedade, para o consumidor, e o judiciário tende a também interpretar isso de forma negativa. O judiciário tende a aplicar uma indenização maior quando o empresário, o empregador, ele não fez nada. Ele soube da situação e não tomou nenhuma medida. Então, todos os casos devem ser avaliados de forma personalizada para poder saber se há ou não, de fato, esse assédio. Se tiver um assédio, deve haver a punição, que pode ir desde uma advertência até mesmo uma justa causa. Doutor Eric, quer complementar? Eu acho que basicamente é isso, né? E o importante também é que com esse regulamento interno e com o canal de denúncia, enfim, a gente consiga desmistificar um pouco. Porque hoje, às vezes, acontece assim.
há uma atividade ou há um aumento da atividade e acaba que o funcionário acha que isso é assédio, né? Então, dentro dessa implantação, né, que vai ser um processo, também há necessidade desse treinamento, de você explicar realmente, né? Olha, o fato do seu supervisor ou do seu superior aumentar um pouco a sua carga de trabalho esporadicamente, aquele fato em si, ele não configura assédio, né? Ah, porque eu estou sendo perseguido porque eu estou cheio de trabalho e o meu colega está sem. Isso não configura, né? Porque como o doutor mesmo falou, não basta só um ato, ele tem que ser reiterado, ele tem que ter a intenção de prejudicar ou psicologicamente ou materialmente, né? Então existem algumas regras, alguns requisitos, vamos chamar básicos e mínimos, para que se configure isso, né? Então, como o doutor bem falou, suponhamos, nós trabalhamos juntos, você é meu chefe, eu trabalho para você e o doutor Sebastião é do RH, somos amigos. Então eu vou lá e faço uma denúncia anônima falando que você me assediou moralmente. O doutor Sebastião, como ele transita no nosso meio, ele vai ficar, de certa forma, coibido em tomar uma decisão mais drástica, né, para coibir essa situação. Então, por isso que nós partimos do pressuposto de um canal de denúncia terceirizado, porque quem vai avaliar é imparcial. Ele vai avaliar o ato, a conduta, vincular com o que a legislação hoje traz, né, e propor para o empregador. Falar, olha, aconteceu isso, ele feriu essas e essas regras, e aí cabe ao empregador tomar a decisão dele de forma imparcial, né, e muitas vezes não há nem o nome de quem causou esse assédio. Talvez seja só a função, digamos, o gerente operacional da área tal, né, porque quando você não nomina, a chance de você ser imparcial é maior, né? Então eu creio que seja nesse sentido que isso vai auxiliar na relação, né, de trabalhador e empregador. Doutores, como funcionaria esse canal de denúncia? Principalmente pela questão que os senhores já reforçaram agora aqui no segundo bloco, o anônimo, né? Nós sempre temos muito receio quando falamos a respeito do anônimo, porque é muito difícil você garantir que o anônimo seja anônimo. Né? E uma coisa que o senhor me falou que chamou a atenção é que a importância de ter um terceirizado, alguém que não tem nenhum tipo de vínculo, né, com a empresa ou até mesmo um funcionário daquela empresa. Então, como pode ser construído esse canal e como de fato vai funcionar e como os senhores podem explicar e exemplificar que de fato esse canal ele é anônimo e o empregado, o funcionário, a funcionária, ele vai ter essa garantia de que os seus direitos estão sendo resguardados. Tá. Se o doutor Sebastião me permite, eu já vou dar uma notícia aqui em primeira mão, né, aproveitar a audiência qualificada desse nosso programa. Um dos nossos projetos é justamente, além da elaboração do regulamento interno, nós estamos desenvolvendo uma plataforma para recebimento dessas denúncias, né? Então nós, juntamente com uma agência de desenvolvimento de software em Goiás, estamos desenvolvendo essa plataforma justamente na preocupação de garantir esse anonimato. Então, como funciona, né, a plataforma pro denunciante, vamos dizer assim? O denunciante ele vai ter lá o acesso ao portal personalizado ao nome da empresa. A empresa A, os funcionários vão acessar esse sistema, eles vão colocar o CNPJ da empresa e uma palavra passe, né, que essa empresa vai divulgar entre seus funcionários. Por que isso? Para evitar que qualquer pessoa faça uma denúncia. Porque daí para nós, operadores do sistema, vai ficar difícil da gente saber se é realmente ou não. Então a primeira fase da denúncia é essa. Realmente identificar que aquela empresa é o objeto da denúncia, né? E num segundo momento, nós temos toda a parte de segurança, né, de criptografia, de segurança no nosso banco de dados, onde o trabalhador, o funcionário, ele vai colocar lá, vai marcar a opção. Existe a possibilidade dele colocar que ele quer ser identificado, né, nome e e-mail, ou ele marca a opção de anônimo. Quando ele marca a opção anônima, dali para frente, toda atividade que ele fizer dentro do sistema, ela é criptografada. Então a empresa não tem acesso, hackers não vão ter acesso, porque nós vamos ter a duplicação em nuvens, né? Então a gente grava num servidor, o servidor codifica para outro, então nós temos a garantia, né, legal
que essas informações, número de IP, da onde ele acessou, tudo isso é criptografado. Então, somente a empresa, né, nós, no caso, a detentora do sistema, que vai ter acesso, ainda que limitado, sobre algumas informações. A empresa cliente, a empresa que foi denunciada, ela não vai ter acesso nenhum. A única coisa que ela vai ter acesso é ao nosso relatório do sistema, né, onde vai trazer essa denúncia e com as sugestões de tratativas que elas devem tomar. Feito isso, nós abriremos um espaço dentro do sistema que a empresa vai colocar lá qual foi a atitude tomada. A investigação, se teve apuração, se teve alguma advertência, enfim, ela vai retornar isso. Quando ela retorna isso, também vai ficar criptografado dentro do sistema e tudo mais. Aí, com o protocolo desse atendimento, como se fosse um ticket de um atendimento, enfim, o funcionário vai poder acessar e verificar. Falar, beleza, a minha denúncia, ela foi aceita, foi reconhecida e foi tomada essa decisão. Então, isso também torna o ambiente de trabalho mais saudável, porque a empresa vai ter a garantia, né, de que o ambiente de trabalho dela tá ok, sadio, e o funcionário vai se sentir bem, porque ele vai falar assim, não, essa empresa aqui, ninguém vai fazer nada de errado. Por quê? Porque se eu detectar algo de errado, fizer a denúncia, eu vou ter meu anonimato garantido, mas a empresa vai tomar a atitude. Então, nós pensamos, além de, claro, ser uma obrigação legal, né, nós pensamos em contribuir para um ambiente de trabalho seguro, sadio, né, e livre de assédio, seja sexual ou moral, né? Doutor Sebastião, eu me empolguei um pouco aqui na apresentação. Bem explicado, a gente desenvolveu, tá? Já temos até um nome, né, doutor? Já temos até um nome do nosso projeto para desenvolver, para a gente poder mesclar isso daí que vai ser necessário para o empregador, para o empresário, que é o regulamento interno. A empresa tem que ter, bem como o doutor Eric disse, a lei 14.457 de 22, torna obrigatório que a empresa tem um canal de denúncia. Outro ponto que a lei também torna obrigatório e é importante dizer aqui é que a lei é clara, que além do canal de denúncia, deve haver, no mínimo, a cada 12 meses, ações de capacitação e orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos. Ou seja, a empresa que está desenvolvendo o projeto, além de fornecer o regulamento interno, o canal de denúncia, a gente também vai trabalhar com palestras, poder pegar a empresa, oferecer uma palestra de um dia que seja, ali, uma manhã e tarde, bem extensa, com um psicólogo, um advogado, para poder orientar o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral, porque quando a empresa faz isso, até o funcionário que acha, como o doutor Eric bem disse, que está sendo assediado, na verdade ele não está sendo assediado. Só que sem essa orientação, sem uma palestra, um curso de capacitação para poder orientar sobre isso, ele vai ficar sem saber como tomar e como fazer a denúncia. Então é importante dizer que a lei também tornou obrigatório que todas as empresas que tenham ali até 20 funcionários façam a cada 12 meses um treinamento. E aí a gente entende que o treinamento seria o quê? O meio de uma palestra ou um curso, pode até mesmo ser remoto com os funcionários, para poder demonstrar o que é o assédio, quais as consequências, o que não é assédio, o que pode acontecer e quais os prejuízos, porque o prejuízo, muitas das vezes, é maior para o trabalhador. A gente vê hoje casos de burnout, inclusive, que é muito decorrência do assédio moral, assédio sexual, e está afastando trabalhadores por depressão. E quando afasta, todo mundo, toda a sociedade paga, porque quando essa pessoa vai receber o benefício, toda a sociedade tem que arcar com esse benefício. Então, tem que tomar essas medidas e também focar na questão da palestra, que é muito importante para poder conscientizar todos os empregados e empregadores. É uma coisa que a gente sempre debate aqui, doutor Eric já participou com a gente em outros momentos, doutor Sebastião também pela primeira vez, é que às vezes esse tipo de serviço ele só é procurado quando o problema já aconteceu, né? E quando na verdade acho que a alma da nossa profissão, a alma do direito é prevenir, né? A alma do direito é não deixar com que isso aconteça. E esse sistema veio justamente para prevenir maiores problemas, reincidência, né? É uma segurança a mais para o empregado, mas também para o empregador. Doutores, estamos chegando já ao final do segundo bloco. Igual eu sempre digo, quando a conversa é boa, flui rápido, né? E vamos para o intervalo comercial. Você que está conhecendo mais a respeito desse universo, de que pode ser feito, como tem que ser feito, você que é empresário também e tem essa necessidade de implementar essa questão
na sua empresa, não saia daí, né? Nós já vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo! Você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, e a pergunta que eu faço para os nossos doutores e convidados que estão aqui hoje é: qual o benefício, a vantagem que a empresa tem a partir do momento que ela começa a observar essa questão do regimento interno, da implementação de um sistema como esse? Quais são as vantagens reais que eles podem ter, que a empresa vai ter, e claro, que os próprios colaboradores, funcionários também terão? Primeiramente é a questão legal. Primeiramente é a questão de cumprimento de uma legislação que obriga essas empresas a terem, né, o regulamento interno, o canal de denúncias, enfim. Num segundo momento é a questão da prevenção, né? Como o Dr. Sebastião falou, essa semana até foi engraçado esse caso, eu estava estudando realmente. O funcionário era chamado reiteradamente por um nome, não que seja pejorativo, né? Mas era um nome que o incomodava, era um apelido que o incomodava, né? E ele não sabia aonde recorrer, porque quem o chamava era o imediato dele, né? Então nós pensamos que essas ferramentas vão evitar, né? Talvez não evitar, mas talvez diminuir a possibilidade de que a empresa tenha uma demanda judicial baseada no assédio e no dano moral. Né? Porque a partir do momento que você torna essa situação, esse combate, uma cultura da empresa, né? Como o Dr. Sebastião falou, não é só fazer um monte de papel, não é só dizer, nós temos um canal de denúncia. Você tem que mostrar para o trabalhador quais atitudes se enquadram num assédio moral ou sexual e quais não. Porque muitas vezes o trabalhador ele é pressionado, né? Ele é assediado e ele não sabe. Porque ele acha assim, não, ele é assim mesmo, ele brinca assim com todo mundo, entendeu? Mas a partir do momento que aquela brincadeira, ela se torna pejorativa ou ela ofende de alguma forma, ela já pode se enquadrar num assédio, né? Então, o ambiente de trabalho melhora, a produtividade do pessoal melhora, e uma das coisas mais importantes que a gente vê, né, existem pesquisas que mostram que quando o ambiente de trabalho ele é sadio, é saudável, a rotatividade, o turnover de funcionário diminui. E quando esse turnover diminui vários custos, com exame admissional, com treinamento, com produtividade em si, né? Porque uma pessoa que já está há um ano, ele já sabe tocar o trabalho. Mesmo rescisão, né? Rescisão. E o pior, nós pensamos muito no preventivo, né? Então tudo isso é um conjunto de situações para prevenir. A empresa, se não implantar, ela está exposta à questão legal, né? E também está exposta à questão judicial. Uma demanda judicial aí de uma indenização, ela pode, dependendo da empresa, dependendo da gravidade, ela pode prejudicar profundamente a empresa. Não só financeiramente, que hoje nós estamos numa era de imagem, né? Aí você imagina uma pessoa que tem uma denúncia não tratada, ela vai na justiça, ganha, né? E aí, de uma certa forma, se torna público. A empresa tal ficou 2 anos aceitando o funcionário sendo assediado e não fez nada. Isso, perante a sociedade, perante o consumidor, ele tem muito mais peso do que qualquer outra situação. Eu imagino assim também, doutores, o efeito dominó, né? Porque se passou por ali algum funcionário que passou por isso e ele está naquele tempo ainda que ele pode recorrer, se ele vê alguém que teve êxito, é claro que ele também vai acionar o Poder Judiciário e toda essa questão, porque é o direito dele que foi lesado, né? Doutor Sebastião? E essa questão é muito interessante, porque muitas das vezes o empregador ele não consegue mensurar até onde ele vai ter de arcar com responsabilidade quanto a isso. Porque pensa,
pensem, o trabalhador que eventualmente ele for mesmo aposentado, a gente já teve casos de trabalhador que é aposentado por depressão, ou agora por burnout, que é a doença do trabalho. Se esse trabalhador ele é afastado e fica comprovado no processo que a culpa pelo problema de saúde dele é decorrente do ambiente de trabalho, o empregador provavelmente vai ter que pagar uma indenização para esse trabalhador. Esse trabalhador vai estar aposentado. O INSS ele está intensificando a prática de entrar com ação regressiva. Porque quando o INSS paga um benefício para um trabalhador, se ele vê que a causa é o empregador, ele pode cobrar os valores do benefício de quem deu causa da indenização. Então, são duas ações. Além dessa ação do INSS, há uma ação do Ministério Público do Trabalho, pedindo dano moral coletivo. E pedindo, muitas vezes, ali um TAC, que é impossível de cumprir o TAC de tanta coisa que eles pedem. Porque empresa nenhuma, eu imagino, segue estritamente todas as NR. Só que quando ela cai na lente do Ministério Público do Trabalho, aí eles passam a exigir tudo. Aí ela está com a pedra no calcanhar e ela vai sofrer muito por conta disso, porque eles vão ficar em cima com fiscalização e a gente vai ter indenização para o trabalhador, ressarcimento para o INSS e indenização para o dano moral coletivo, além das obrigações de fazer. Então, a conta ela fica muito, muito mais cara se deixar permanecer. E além dessa questão, tem a questão que o Dr. Eric falou, a questão da produtividade. Todo mundo, até mesmo um gerente, até mesmo um gerente sofre também assédio sexual, talvez de nível hierárquico superior. Todo trabalhador que vende sua mão de obra, ele quer estar num ambiente sadio e tranquilo. Ele até desenvolve melhor suas atividades no ambiente dessa forma. Então, os benefícios, eles vão desde a questão física, mental e também a questão financeira. Doutores, e para a gente finalizar esse programa, inclusive, acho que temos que marcar outro programa para debater a respeito disso, né? De quem é a responsabilidade de implementar todas essas ferramentas dentro da empresa? Tá, vamos partir do pressuposto que existe uma norma regulamentadora, né, que foi alterada por essa lei, que é a NR5, que trata sobre a CIPA. Antes dessa lei, ela era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Com o advento dessa lei, aumentou um A. Só um parênteses, lembro porque eu acho que eu fui secretário da CIPA um tempo. Pois é, então tem isso. Dava uma dor de cabeça, meu Deus. Exatamente. O ser cipeiro não é fácil. Mas assim, agora ela passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então o que acontece? Por ela ser uma lei, né, uma lei federal que é regulamentada por essa norma regulamentadora, todas as empresas têm que ter, a princípio. Por que eu digo a princípio? Porque a implementação da CIPA, ela passa por algumas situações. Então vai depender da atividade da empresa, da quantidade de funcionários e tudo mais. No entanto, mesmo que a empresa não seja obrigada a constituir a CIPA, ela é obrigada a ter antigamente chamava designado de CIPA, né, que era um auxiliar da alta administração ou da gerência que cuidava ali, né, mais próximo do pessoal para fazer com que eles cumprissem as normas de saúde e segurança do trabalho. Mesmo as empresas que não são obrigadas a ter a CIPA, elas também precisarão implementar o regulamento interno e o canal de denúncias. Né? Isso é fato, não tem para onde correr. A cobrança das empresas que têm a CIPA constituída vai ser um pouco maior porque a comissão, naquelas reuniões mensais, elas têm que comprovar que eles estão tendo ações, que estão correndo atrás, que estão levando essas demandas até a administração, e aí entra o canal. Né? Então, assim, a responsabilidade de, vamos dizer assim, disponibilizar recursos é do empregador. A empresa é obrigada, né, vamos deixar bem frisado, que é obrigada a ter essa implementação. Né? A responsabilidade de fazer rodar, vamos dizer assim, de fazer funcionar dentro da empresa é da comissão da CIPA. Então é o presidente, o vice-presidente, o secretário da CIPA, ele tem a incumbência de fazer essa parte de cobrar, né, a administração ou cobrar os trabalhadores que cumpram o regulamento interno. Então, assim, toda empresa tem que ter, da pequena à grande. As grandes mais, porque muitas vezes elas são disseminadas em várias filiais e tudo mais, e a chance de haver atitudes, né, de assédio, enfim, ela é maior. Mas isso não impede que aquela empresa que o dono está todo dia ali,
também não ocorra, porque muitas vezes o proprietário está preocupado em outras questões que não a operacional. E lá na operação, ou às vezes no escritório, às vezes no financeiro, às vezes no comercial, né, doutor Sebastião? A gente vê muito essa questão, né, de assédio, não só moral e sexual, mas também outras questões relacionadas à fraude, à corrupção, a desvio de função. Tudo isso é mérito, né, ou vamos chamar assim, responsabilidade dessa comissão tratar. Doutor Sebastião? Perfeito. Não, a fala do doutor Eric espelha bem o que vai acontecer, o que tem que acontecer, porque essa obrigatoriedade, até mesmo por princípios trabalhistas, é do empregador. Ele tem que zelar pelo ambiente de trabalho saudável e seguro. Não tem como fugir disso. Não tem como transferir essa responsabilidade. Então ele tem que tomar atitudes, mecanismos, e agora por obrigação legal, de prevenir assédio no ambiente de trabalho. Então não tem outra saída a não ser se adequar à nova lei. Inclusive a lei já está valendo desde mês 3, quer dizer, já tem muita gente que já está fora disso. E vai acontecer o quê? A gente não sabe quanto tempo auditores fiscais vão começar a ir nas empresas e vão buscar saber onde está o regulamento interno de vocês, como está a questão de assédio. A pessoa falar que não tem, ela vai ter que correr contra o tempo para poder se organizar, porque os prazos que são dados, pode haver até de uma empresa ser embargada, porque se a empresa é embargada, até essa empresa que foi embargada conseguir criar um regulamento, criar um canal de assédio para poder voltar e desembargar, é prejuízo. Pode ser que a empresa fique fechada por um mês, sendo porque simplesmente não tinha um regulamento interno dela. Então tem que ter muita atenção, tem que correr contra o tempo para poder se organizar e proporcionar um ambiente de trabalho saudável e se adequar à lei. Porque mais cedo ou mais tarde vão começar essas fiscalizações. Quando se identificarem, vão haver multas e podem haver também embargos que vão interditar estabelecimentos comerciais. Doutores, nosso programa está chegando ao final. E eu até peço desculpas aqui, porque como é a primeira vez que a gente teve um convidado, né, remoto, eu terminei cometendo uma falha, mas, como dizia um espiritualista antigo, sempre é tempo de fazer a coisa correta, né? E esses últimos minutos finais eu vou conceder para que, principalmente o doutor Sebastião se apresente, informe para a gente qual é o seu Instagram. A palavra está com o senhor, doutor Sebastião. Muito obrigado pelo convite, prazer estar de forma remota em Tocantins. Tem um amigo, além do doutor Eric, tem outro amigo meu também, o doutor Adão, que está em Tocantins também. Já fui fazer prova quando eu estava na época de concurso, em Palmas, para a Procuradoria. Não deu certo, mas deu caminho à advocacia mesmo privada. Sou de Jataí, Goiás, só para poder ressaltar, especialista em Direito do Trabalho pela PUC Minas Gerais, em Direito Tributário pelo IBET, e defendo, eu, doutor Eric, essa defesa aí dos empregadores, de poder ajudar o empregador a poder saber que a CLT também tem como ficar para o lado do empregador. Muita gente pensa que a CLT é só para o funcionário. Isso não é verdade. Tem várias situações que o empregador pode usar a CLT para poder aumentar seu lucro e ter mais segurança para não sofrer ação. E o meu Instagram, muito obrigado pela oportunidade, o Instagram é @SebastiãoNeto_advogado. Quem quiser pode seguir, a gente tem um trabalho de conteúdo. Eu e o doutor Eric também tem postado conteúdo também diariamente também, a gente está aí à disposição para poder ajudar os empregadores a ter um ambiente de trabalho saudável e seguro. Obrigado, gente. Doutor Eric, a palavra está com o senhor. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, agradecendo também a presença do doutor Sebastião. Estamos à disposição sempre, né? Como o doutor bem disse, nós temos a preocupação de trabalhar no preventivo, né? Porque muitas vezes depois que o leite derrama, o trabalho para você limpar é muito maior. Então, se você trabalha com inteligência, com um passo à frente, não digo que sempre a gente consiga, né, mas pelo menos a gente sempre tenta estar um passo à frente para prever, né, uma possibilidade, pelo menos usar as ferramentas de forma eficaz, né. Eu agradeço mais uma vez, espero outras oportunidades, porque é sempre um prazer estar aqui, e o meu Instagram é @delimaadvocacia. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode nos mandar lá, alguma questão, alguma pergunta, a gente terá o maior prazer em responder. A você que acompanhou o nosso programa de hoje, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. É sempre bom a gente relembrar que o nosso programa vai ao ar todas terça e quinta-feira, às 21h30. E se porventura você não conseguir acompanhar o nosso programa no dia que vai ao ar, logo após você vai conseguir acompanhá-lo, assisti-lo, né, e até mesmo difundi-lo para colegas, para pessoas que têm as mesmas dúvidas, a partir do nosso canal do YouTube lá na TV Araguaia. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.